Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal do Opinador. Nesse vídeo de hoje eu vou falar a respeito dos antivírus, né, que a gente tem aqui no mercado, né. Eu já tive dos free no caso, né, com os quais eu já tive alguma experiência, né, como usuário já utilizei eles, né, durante algum tempo, não todos, boa parcela eu tive um bom tempo de contato. E vou passar aqui as impressões para vocês, até para ajudar vocês a escolher, né? Às vezes você está você está pensando em trocar, ou está pensando em trocar seu antivírus por outro, enfim. Quais seriam as opções melhores, né? As melhores. O Windows Defender. Bem, o Windows Defender, ele é um antivírus relativamente bom. Sim, ele é um antivírus bom. Porém, eu não recomendo que você utilize somente ele no computador. É bom que você utilize ele mais uma outra ferramenta de verificação, por exemplo, o Malwarebytes. Porque a taxa de detecção do Windows Defender, apesar de ele ter melhorado bastante, né, ele vem desde o Windows XP, né, o Windows XP naquela época do Windows XP, os computadores da época, né, sofriam com o Windows Defender. Nossa, mas ele melhorou muito desse tempo, desses anos para cá, né? A interface dele, na minha visão, piorou, foi o que piorou nele, mas na parte de detecção e na parte de leveza ele melhorou muito em relação às versões anteriores dele. Só que a detecção dele ainda não é uma detecção hiper maravilhosa. Para um computador doméstico que você não navega em grandes sites duvidosos, não baixa arquivos de links estranhos, nem nada assim do tipo. Questão, por exemplo, de torrent, de onde você não sabe onde vem o arquivo. Enfim, às vezes o arquivo que você baixa não é nem o arquivo que você está procurando, né, que você supõe. Às vezes você está querendo baixar um filme, vem um arquivo executável, né, dependendo do caso. O Redis P2P, né, peer-to-peer. Para quem não vai utilizar esses serviços, né, vai utilizar de uma maneira mais doméstica o computador, vai jogar ali os seus joguinhos todos originais, de fábrica, né? Bem, o Windows Defender é um antivírus hiper considerável, tranquilamente, beleza? Não é um antivírus, a princípio, pesado, né? Não está mais pesado, antigamente ele era mais pesado para os computadores. Hoje ele não está tão pesado quanto ele era antigamente, então é um antivírus que como ele já vem instalado e não pesa tanto no sistema, e consegue garantir o mínimo de proteção para você, é um antivírus que seria bem pensado, né, principalmente, vamos dizer assim, para uma empresa, entende? Então, você tem uma empresa, você não quer gastar com um sistema antivírus, né? Você tem as licenças do Windows, bem, é um antivírus que vai te suprir perfeitamente. Depois do Windows Defender, veio o Comodo. O Comodo eu utilizei ele durante muitos anos, foi o antivírus que eu mais utilizei. E o Comodo sempre me protegeu hiper bem, né? Ele é uma suíte de segurança, né? Sandbox, módulo RIPS, tem o antivírus, né? Tem o firewall dele é bom. Mas o pessoal pergunta, não, mas por que então você deixou o Comodo já que ele te protegeu hiper bem? Como eu falei, assim, o Comodo eu só fui infectado com ele uma vez, porque eu vacilei. Eu executei o arquivo que ele tinha identificado como suspeito, ok? Sem averiguar o arquivo, saí executando. Isso faz muito tempo. Foi logo quando eu comecei a utilizar o Comodo. Faz muitos anos isso daí. Eu comecei a utilizar ele, né, e tal, e só fui infectado essa vez. E depois fiquei utilizando ele durante o resto do tempo. Né, todos esses anos eu vim utilizando. Parei de utilizar ele no começo desse ano. Do começo para metade desse ano. Porque ele começou a ter um bug que informava que o seu HD estava com pouco espaço. Aí eu, pô, que estranho, aí mexe daqui, mexe dali. Quando eu fui averiguar, era um arquivo do Comodo que estava ocupando muito espaço. Estava ocupando uns gigas e pouco de espaço ali. Vários gigas, vamos botar assim, muitos gigas. Não lembro assim
Só sei que era na casa dos gigas. E aí eu procurei na internet do que era aquele erro, né, aquela falha, e realmente era um bug. E foi orientado a reinstalar todo o sistema. Bem, eu falei, bem, eu já estou esse tempo todo com Komodo, acho que eu vou testar outra solução de antivírus. E foi por isso que eu mudei. E a questão também do peso no computador, né? Ele é para um computador muito modesto, ele vai pesar um pouquinho. Você vai ver que quando você for ligar ele, for carregar o Windows, né? Você ligou o computador, está carregando o Windows. Você vai ver que ele vai demorar um tempinho para poder carregar, para poder aparecer ali na bandejinha do sistema. É a tendência disso. Mas isso mais para um computador mais modesto. Isso você vai sentir um impacto maior do que isso. Maior nesse nível. Mas no mais é um antivírus muito bom. Dos Free, olha, é um dos melhores, sem dúvida. Sem sombra de dúvida. Entre os Free é um dos melhores. Pena que somente agora ele está começando a dar mais, né, a cara de ser bom. Né? Porque antigamente você olhava ali, você só via só aqueles mais de renome assim nas paradas, né? E nada do Komodo. Mas hoje parece que a conversa já mudou. Vou voltar a utilizá-lo? Talvez eu volte. Talvez mais pra frente eu volte. Mas por enquanto eu tô aqui com o que eu vou falar mais adiante. Bem, depois do Komodo veio o Sophos. Assim, a parte boa do Sophos é que ele é um antivírus que pega muito vírus. Ele te protege de uma maneira muito forte. É muito difícil você ser infectado utilizando Sophos. É muito difícil. Muito difícil. Mas também tem a parte ruim. A parte ruim é que o Home, né, a versão Home, né, no caso a versão Free, primeiro pede o cadastro, né, você precisa de um cadastro para poder usar, e a interface dele é toda, né, na web. Então, por exemplo, você está sem internet no computador, está com ele instalado, precisa escanear um arquivo, você não vai conseguir escanear, porque a interface que permitiria você escanear o arquivo, ela só funciona se você tiver internet. Isso, na minha visão, é uma bola fora. Apesar dele ser um antivírus mais para gestão de rede também, ele envolve gestão de dispositivos em rede, eu acredito que uma interface offline seria bem-vinda, mesmo que fosse para coisas simples, como escanear um arquivo e visualizar a quarentena, beleza? No mais, ele protege você bem e é uma proteção, sim, é um antivírus de renome, né? E que oferta, no caso, né, uma proteção que beira o excelente. Né? E a questão também do Sophos, uma parte, vamos botar assim, ruim dele, é o peso dele no sistema. Você tem um computador aí mais simples, vamos botar aí um Pentium Dual Core, né? Um Athlon 2X2, com um HDzinho cacareco, aquele HDzinho de cento e poucos, né? Cara, você vai sofrer, cara. Você vai sofrer certamente. Porque, assim, numa empresa que eu trabalhei, eles utilizavam Sophos, né? Então, você imagina, no caso, né? Para instalar, tinha vezes que eu penava, botava o pendrive lá no computador, no notebook, enfim, mandava ele instalar e ficava. Né? Dependendo do computador, demorava até de 30 minutos a uma hora para instalar. Sem brincadeira. Eu não sei como é que está hoje. Mas essa versão que eu estou falando era a versão de empresa. Não sei se a Home está nesse nível. Depois do Sophos veio o Bitdefender. Bem, o Bitdefender não tenho nada a falar contrário a ele. O único ponto negativo, ou melhor, os dois únicos pontos negativos, é que ele exige o cadastro. Essa questão de cadastro é bem chatinha, porque você quer baixar o antivírus, instalar ele e utilizar ele. Acabou. Nada de cadastro disso, cadastro daquilo, bota aqui teu nome, bota aqui, entendeu? Então, na minha verdade, eu não gosto.
prefiro baixar o antivírus, instalar e usar ele. Então, botaria como um ponto negativo, sim. E a questão de que ele é só antivírus, entende? Então, ele não tem, por exemplo, como outros antivírus têm um acesso a VPN, tem um outro módulo de segurança, por exemplo, como por exemplo, Sandbox, não tem uma Sandbox, não tem um módulo RIPS, não tem, é só o antivírus mesmo, é só o antivírus. Porém, ele também te oferta uma forte proteção. Dificilmente você vai ser infectado utilizando esses antivírus que eu falei. O Comodo, Sophos, Bitdefender é difícil. Você vai ter que fazer um esforço considerável para poder você ser infectado. Não é qualquer infecçãozinha, não é qualquer vírusinho que vai destruir o teu sistema. Isso aí você pode estar seguro. Depois do Bitdefender vem o Kaspersky. Alguns chamam de Kaspersky, outro de Kaspersky, outro de Kaspersky, né? O fato é que ele está aí, na minha visão, sendo a segunda melhor proteção de segurança. Segundo lugar, como ponto negativo, eu vejo que ele pesa um pouco no sistema, né? Dependendo, ele já pesou mais. Hoje ele tá mais tranquilo, a princípio, com relação a recursos do computador, ele já não está consumindo tanto quanto ele consumia no passado, não está, na verdade, pesando mais tanto, né? Ponto negativo, eu posso dizer também a questão de cadastro, né? Como falei no Bitdefender. E às vezes o Kaspersky ele dá a sensação de que a versão free ela é mais fraca do que a versão paga. Parece que ela está um pouco aquém, tanto no desempenho quanto na detecção, né? Realmente é o que parece. E às vezes parece que o antivírus ele precisa ser assim, parece que o usuário ele precisa configurar o antivírus. Por exemplo, o Bitdefender você tem poucos espaços para poder você configurar. Ele é aquilo ali e acabou. Já o Kaspersky não, ele já tem a questão de, vamos dizer assim, olha, você está escaneando de maneira leve, tem um escanear pesado, digamos assim, né? Tem aquele scan mais agressivo, né? Então, versão free, ele tem outras ferramentas de segurança. Então, na minha visão, perto, por exemplo, do Bitdefender e até mesmo do Sophos, ele representa uma segurança melhor. Ele oferta uma segurança melhor. Beleza? Até por conta das ferramentas de proteção que ele tem também. Então, também com ele você dificilmente vai ser infectado. Com certeza, dificilmente você vai ser infectado. Como falei, não é impossível, não tem antivírus 100%, mas dificilmente você vai ser infectado utilizando ele. Em primeiro lugar, o que eu estou utilizando? Panda. Por que o Panda está em primeiro lugar? Ele tem algumas ferramentazinhas a mais, tem antivírus, tem uma cota ali de VPN que você pode utilizar. Ele é um antivírus extremamente leve. Você pode pegar esse antivírus aí e colocar, se duvidar aí, num computador dual core, single core, que ele vai rodar de boa. É um antivírus que não te atenta com pop-up. Compre isso. Compre aquilo. Esse sistema, essa parte do sistema aqui está em risco. Você tem que comprar esse módulo para poder proteger. Ele não faz nada disso. Ele oferta uma boa proteção aí, até mesmo para quem está utilizando o torrent, né? E baixa arquivos de sites mais desconhecidos. Então, por ele ser simples de instalar, ser simples de baixar, ter outras ferramentas de segurança, ser leve para o computador no geral, não te atentar, na minha visão, é o número 1. Ele pode até não ter um nível, por exemplo, de uma taxa de detecção tão grande quanto um Bitdefender, quanto um Sophos, quanto um Comodo, mas para o que ele se faz presente, ele te oferta um desempenho assim, não tem igual. Cara, posso ser infectado? Claro, você vai poder ser infectado com qualquer antivírus. Mas você tomando o mínimo de cuidado, o Panda é um antivírus muito bom, muito recomendado.
Bem, mas aí o pessoal fica perguntando, poxa, cara, mas a gente tem outras soluções de segurança, né? Tem o Avira, tem o Avast, por que você não falou desses? Vamos lá, agora vai começar a segunda parte aqui do vídeo. Bem, o Avira eu utilizei ele durante um bom tempo no passado. No começo o Avira foi em 2009, que era a versão 2008, 2009. Ele era selvagem, ele era o bicho. Pegava tudo, pegava tudo. Eu utilizei durante um bom tempo. Aí veio a versão de 2010, ainda utilizei, mas durante um tempo, e eu continuei utilizando. Só que ele permitiu uma infecção no meu computador. E olha que eu não dava mole assim para vírus no computador. Raramente, sim, pelo menos desde quando eu comecei a atuar com TI, conta-se nos dedos as vezes que eu fui infectado por vírus. Conta-se nos dedos. Nos dedos. Que? Umas 2, 3 vezes no máximo? Acho que nem isso. Mas quando eu precisei do Avira, eu precisei efetivamente do Avira, tava lá um processo rodando em background e eu fui descobrir que, através de um vídeo da internet, que aquele processo era um vírus, não era do Windows, era um vírus que o Avira deixou passar. Só que não para por aí. Tem a questão também do Avira, quando eu ainda vejo que hoje isso ainda acontece, quando ele, porventura, ele encontra um vírus no teu sistema, ele não pega o vírus e joga fora e acabou. Ele faz um escaneamento no seu computador que devora recursos do seu computador, ou seja, eu estou aqui navegando na internet, ele encontrou um vírus lá, né? Encontrou um vírus aí numa pasta aí. Ele vai pegar aquele vírus, beleza, vai jogar lá na quarentena, enfim, vai aplicar lá as ações, né? Só que aí eu não vou poder continuar usando aqui minha máquina não. Se eu estiver fazendo algo de importante, babou. Porque ele vai começar a fazer um scan do zero. E esse scan vai tomar processador, memória, principalmente HD. E você simplesmente não vai conseguir fazer nada no computador. Mas nada, nada, nada. Você não vai. Se você quiser, não, preciso, estava trabalhando numa planilha, não vai conseguir. Babou, babou. Tava rodando um jogo aqui, já tava na fase final. Dançou, dançou, entendeu? Então, assim, eu vejo que tem soluções que não agem dessa forma. Eu vejo que sim, tem soluções mais interessantes. A taxa de detecção dele não é das piores, é uma taxa de detecção até boa. Mas dependendo do que aconteça, nenhuma detecção pode acabar te atrapalhando. Beleza? Então por isso que eu não coloquei ele aí como um antivírus entre as 6 posições. Beleza? Depois dele vem o AVG Avast, né? É praticamente o mesmo antivírus, porque foi comprado pela empresa, né? Então, assim, é um antivírus, assim, o ponto assim, fraco desses antivírus, desses dois, é que muitas vezes eles ficam jogando anúncios na tela. Olha, a gente protegeu você disso, mas para poder proteger daquilo tem que comprar outro módulo. Fica mostrando anúncios, vira e mexe, aparece um anúncio, olha, compra aqui, não sei quantos por cento off. E assim, quer dizer, não fica uma coisa muito interessante você ficar vendo um pop-up ali, né? E tem gente que informa que depois de passar de algum tempo, você começa a sentir o sistema pesar. E não é só o pessoal que fala isso não. Eu fiz um teste. Eu instalei ele numa máquina virtual, instalei o Avast. Fiquei utilizando mais ou menos durante um mês e realmente eu comecei a sentir a máquina virtual pesando para poder ligar, para poder acessar arquivo. Eu comecei a sentir ela pesada. Eu falei, o que é isso? Não é possível. Então, assim, você quer usar? Tranquilo. Mas, assim, eu digo para você que podem ter outras opções que seriam mais interessantes para você. Vamos lá. Aí o pessoal também pergunta por que eu não falo sobre o Malwarebytes. O Malwarebytes, ele é um programa pago. Ele até te oferece a opção free para poder você escanear os arquivos. Mas no mais ele é um programa
pago, beleza? Por isso que eu não falei dele, porque o intuito era falar sobre antivírus free. Mas ele te oferta uma proteção boa? Na minha visão, uma oferta sim, né? Mas eu utilizo ele como um escaneador de arquivos. Ou seja, o que meu antivírus não pegou, o Malwarebytes vai pegar. O que meu antivírus não detectou, o Malwarebytes vai detectar. Entende?